Paulo aos Colossenses, capítulo 3, vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Não sei se pode colocar aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou as coisas de cima, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém, irmãos? Pode colocar aquela imagem para mim? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema que está aí atrás. Não estranhe, porque eu estava lendo em outra versão, ao invés de falar lá do alto, fala de cima. E aí, o tema da nossa mensagem é pensar nas coisas que são de cima, um prazer ou um castigo. Não é novidade para nenhum de nós que os primeiros cristãos foram duramente perseguidos e muitos deles tiveram que morrer para não negar a sua fé em Cristo. Um desses homens foi o bispo Inácio de Antioquia. Ele foi capturado e levado até Roma para ser julgado e condenado à morte. No entanto, nesse trajeto que ele estava percorrendo, irmãos da igreja de Roma planejam capturá-lo, planejam libertá-lo. E quando Inácio fica sabendo disso, ele escreve uma carta para esses irmãos e pede encarecidamente para que eles não tentassem fazer coisa alguma. Inácio, ele já tinha aceitado o seu destino e, de certa forma, ele queria ser um mártir por Jesus Cristo. Inácio escreveu para esses irmãos a seguinte frase: Estou começando a ser discípulo. O fogo, a cruz, multidão de feras, ossos quebrados, tudo hei de aceitar, contanto que eu alcance a Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, nós estamos falando de um homem que conhecia a Jesus, conhecia quem era Cristo, e isso o levou a agir corretamente, não abandonando a sua fé. Nós também temos o exemplo de Policarpo, que foi bispo de Esmirna. Já com seus 86 anos, ele foi levado a julgamento e falaram para ele que se ele não amaldiçoasse a Cristo, ele seria morto. E a resposta de Policarpo foi a seguinte: há 86 anos eu sirvo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como hei de maldizer a meu rei que me salvou? Após isso, ele é levado à fogueira e antes de acenderem o fogo, ele olha para os céus, ele olha lá para cima e ele agradece a Deus por ter sido considerado digno de morrer por Cristo. Estamos falando mais de uma vez de um homem que conhecia a Cristo, sabia quem Cristo era e isso o levou a agir corretamente, não abandonando a sua fé. Nós estamos falando de homens que conheceram de fato quem era Jesus Cristo e tendo os seus olhares fixos na eternidade, no céu, eles agiram corretamente. Conhecer a Cristo e manter os nossos olhos fixos no céu, na eternidade, deve nos levar, ou pelo menos deveria nos levar, a agir corretamente, mesmo que essa ação correta venha a ser tão difícil, tão penosa, como no caso de Inácio e Policarpo, que era entregar a sua vida por Cristo. Porém, se por um lado, conhecer a Cristo de fato, ter intimidade com Ele, nos leva a agir corretamente e agradar a Deus, por outro lado, quando nós não conhecemos a Cristo de fato, nós somos levados a agir errado. Nós somos levados a agir de uma forma em que nós não podemos agradar a Deus. É impossível se a gente conhece a Cristo, a gente vai agir corretamente. Mas agora, é impossível nós não conhecermos Ele e morrermos por Ele ou vivermos por Ele. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão em Roma quando ele fica sabendo que os seus irmãos da cidade de Colosso estavam passando por esse perigo.
não o perigo de sofrerem uma repentina perseguição ou um martírio, mas, na verdade, o perigo que eles estavam correndo era outro. Era o perigo de não enxergar claramente quem era Jesus Cristo, de não conhecer nitidamente quem era o Senhor da vida deles e, assim, eles serem levados a agir de uma forma errada, serem levados a agir nas suas vidas de uma maneira que desagradasse a Deus. Isso era uma preocupação do apóstolo Paulo, porque ele ficou sabendo que a cidade de Colosso estava cercada por crenças e filosofias heréticas. E isso estava colocando a igreja exposta a dois riscos. Primeiro, o risco de transmitir uma imagem errada sobre quem era Cristo. Essas heresias que estavam em torno da igreja podiam fazer com que eles enxergassem a Cristo de uma maneira errada. E, em segundo lugar, que a consequência disso, eles estariam vivendo de uma maneira errada. Então, eram dois perigos que a igreja estava exposta: de não conhecer a Cristo verdadeiramente, porque essas heresias podiam distorcer a imagem de Cristo e, consequentemente, eles iriam agir errado em suas vidas. Então, tendo isso em mente, o apóstolo Paulo escreve essa carta, porque esses irmãos, em meio a tantas heresias, eles precisavam de quê? De um direcionamento. Eles precisavam de estar bem fundamentados na verdade do Evangelho. Em outras palavras, Paulo precisa mostrar para eles a ortodoxia, a doutrina correta. A ortodoxia é uma doutrina correta, é o conjunto de pensamentos e crenças que são verdadeiras e não falsas. Então, Paulo ele começa no capítulo 1 mostrando primeiro quem é Cristo. Quem é Cristo? Paulo mostra que Cristo é o cabeça da igreja, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, é o primogênito entre os mortos. Através dele tudo subsiste, então Paulo vai mostrando quem é Cristo. E aí, já no capítulo 2, ele vai dar ênfase à obra de Cristo. E aí ele vai falar o que Cristo fez por eles, vai falar que Cristo derramou sangue por eles, e vai falar do efeito dessa obra, que através disso eles podem ter comunhão com Deus. Através de Cristo eles foram perdoados, eles foram libertos do pecado. Então Paulo, ele vai mostrar no capítulo 1, no capítulo 2, a ortodoxia, ele vai mostrar a doutrina correta. Mas essa igreja, ela estaria capenga se ela tivesse, por um lado, a ortodoxia, mas não tivesse a ortopraxia. O que é a ortopraxia? Se ortodoxia é a doutrina correta, a ortopraxia é a vida correta. A ortopraxia é colocar a doutrina em prática na vida e no dia a dia, na sua forma de agir, na sua forma de viver. E o apóstolo Paulo começa a entrar nesse assunto já no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3. E aí, quando a gente chega no capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, de forma brilhante, ele vai unir as duas coisas. Ele vai unir a ortodoxia com a ortopraxia. Em outras palavras, para ficar mais nítido, ele vai unir a teoria com a prática. Porque no versículo 1, a gente vai ver que Paulo vai falar o seguinte. Se puder colocar de novo aí, para a gente poder ler. Versículo 1 do capítulo 3, ele vai falar, basicamente, que nós ressuscitamos com Cristo. Se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou as coisas lá de cima. A doutrina, a ortodoxia é que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Essa é a doutrina. Mas agora, a prática é o quê? Uma vez que nós temos esse entendimento, uma vez que nós temos essa doutrina, uma vez que nós temos a compreensão que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, logo nós devemos ter a ortopraxia, nós devemos ter a prática de quê? Buscar as coisas lá do alto. Paulo junta as duas coisas e nos mostra que não há separação entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. E isso é interessante porque existem muitas pessoas que são amantes da doutrina, mas não colocam essa doutrina em prática nas suas vidas. Há pessoas que amam teologia, mas odeiam a Deus.
em sua vida, elas demonstram que odeiam o seu Criador. Existem pessoas que afirmam que têm princípios e valores, mas isso na teoria, é uma doutrina, mas em sua vida a gente não vê reflexo daquilo que ela diz acreditar, daquilo que ela diz ter como princípio. E Paulo nos mostra que isso não pode haver na vida cristã. Porque, de acordo com esse texto, se nós cremos que Cristo veio dos céus e para lá retornou, se nós cremos que nós ressuscitamos juntamente com Ele, isso quer dizer que nós devemos buscar as coisas que são lá do alto. Pode colocar a imagem de volta se quiser. E isso é verdade por quê? Porque Cristo sempre apontou para as coisas de cima. Cristo sempre apontou para o alto. A todo tempo, Cristo estava levando os seus discípulos de uma perspectiva terrena, limitada, para eles assumirem uma perspectiva que era eterna, celestial. Cristo estava o tempo todo pegando os discípulos deles, virando a cabeça deles da terra para o céu, para eles olharem para cima. Como que a gente vê isso? Em João 6, Jesus diz para eles que eles não deveriam ajuntar tesouros na terra, mas sim no reino dos céus. Na mesma passagem, Jesus diz para eles o seguinte: não andem preocupados, se perguntando o que comer, o que beber ou o que vestir, mas se preocupem em primeiro lugar em buscar o reino dos céus e a sua justiça. Em João 8,32, Jesus explica para os líderes religiosos que, ao menos que eles pudessem crer que Jesus veio do alto, eles iriam morrer nos seus pecados. Jesus, quando ele vai falar da sua motivação, ele vai dizer que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai que o enviou. Jesus, ele sempre apontava para o alto, e João Batista, quando viu a Jesus, ele falou, testemunhou que este era o que vinha do alto. Em Cristo, nós não encontramos nenhuma motivação para andarmos mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Em Cristo, pelo contrário, nós encontramos motivação para estarmos mais preocupados com as coisas de cima do que com as coisas daqui de baixo. Nós podemos ver Jesus apontando para o céu nitidamente na sua despedida com os discípulos. Antes dele se entregar à morte, ele teve que preparar os seus discípulos por aquilo que estava por vir. E o que estava por vir era desastroso. Por quê? Porque eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, eles seriam expulsos das sinagogas. E Jesus vai dizer que quem tentasse matar eles interpretaria a situação assim: estou fazendo um favor para Deus, vou matar esse discípulo de Jesus. Então a coisa ia ficar feia para eles. Então Jesus dá notícias drásticas para os seus discípulos no que se refere às coisas aqui da terra. Mas Jesus volta novamente os olhares dele para o reino de Deus e diz que, se por um lado aqui seria difícil, Jesus vai dizer que eles teriam uma alegria eterna no coração deles. E essa alegria ninguém mais iria tirar. Cristo fala para eles que, se por um lado eles seriam perseguidos aqui, por outro lado, na casa do Pai dele há muitas moradas. E ele levaria eles juntamente com ele. Jesus tem notícias maravilhosas para dar sobre as bênçãos que ele tem reservado para nós na eternidade. E era isso que ele fazia os seus discípulos enxergarem. Jesus também disse que para eles, nesse mesmo contexto onde estava falando sobre as dificuldades que eles iriam padecer, Jesus fala para eles estarem motivados, porque viria do alto o Consolador, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eles seriam mortos, mas por outro lado, eles teriam vida eterna com Deus. As tribulações do mundo eram passageiras, mas a recompensa eterna. E é isso que Jesus tenta mostrar. Nós só iremos progredir em nossa vida espiritual. Nós só iremos vencer as tentações da carne à medida que nós estivermos mais ligados com as coisas do céu. John Piper faz uma ilustração muito, muito interessante. Em outras palavras, ele diz que nós só venceremos as tentações se nós olharmos mais para o céu do que para a terra.
ele fala o seguinte, ele diz que nós temos que olhar para as recompensas das promessas de Cristo, porque a recompensa que nós vamos encontrar nas promessas de Cristo são sempre maiores e melhores do que a recompensa que o pecado nos promete. É basicamente o seguinte, enquanto não enxergarmos que as recompensas do alto são maiores e melhores que as recompensas terrenas, não venceremos a tentação. Mas, se enxergarmos como as recompensas celestiais são maiores e melhores do que as recompensas terrenas, então venceremos. E aí ele conta isso com uma história muito interessante. Ele vai dizer que sempre que a gente olha para as promessas de Deus e vemos uma recompensa maior ali do que no pecado, então vencemos o pecado. Ele fala que, hipoteticamente, se tiver uma pessoa com o pecado na frente dela, assim como Eva estava ali olhando um fruto proibido, a pessoa está olhando para o pecado, ela tem a oportunidade de pecar, e dentro dela ela pensa que não tem autocontrole para negar aquele pecado, porque aquele é o pecado que ela olha e ela não se sente uma pessoa que tem controle para negar aquilo. É irresistível, ela está pronto para pecar, ela já se deu por vencida. No entanto, nesse momento que a pessoa está prestes a pecar, vem uma pessoa, coloca uma maleta de 1 milhão do lado dela, $1 milhão, e fala o seguinte, se você não pecar agora, nesse momento, se você não pecar, você vai ganhar $1 milhão. E aí John Piper diz, essa pessoa certamente não pecaria. Por que ela não pecaria? Porque ela iria enxergar uma recompensa maior do que o pecado naquele momento. Do mesmo modo que essa pessoa poderia ser motivada pela recompensa de ganhar $1 milhão, essa pessoa também seria motivada se uma pessoa chegasse com a barra de ferro do lado dela e dissesse o seguinte, se você pecar agora, eu vou te matar com essa barra de ferro. Essa pessoa não pecaria porque ela iria enxergar uma recompensa melhor. Qual que era a recompensa melhor? Sair dali vivo. Então, sempre que você enxerga uma recompensa maior e melhor, você deixa de fazer aquilo. E aí John Piper vai dizer, qual que é a nossa recompensa? Nós temos que olhar para aquilo que nós temos em Cristo, porque aquilo que nós temos em Cristo, aquilo que Cristo prometeu para nós, sempre é maior e melhor daquilo que o pecado nos promete. E nós fazemos isso como? Olhando para cima. Para isso, nós temos que colocar o versículo 2 em prática, porque aí no versículo 2, Paulo ele vai começar dizendo, pensai nas coisas que são lá do alto, pensai nas coisas de cima. E Paulo começa com uma palavra no imperativo que é pensai. Pensar. Está aí um desafio muito grande para a sociedade contemporânea. Pensar. Nem entrando no mérito de pensar nas coisas de cima, não, só pensar. Já é um desafio. Porque a gente vive num período em que pela primeira vez se deu conta de que uma geração teve um QI inferior à anterior. A gente vive em um momento onde pensar dói, pensar é entediante, pensar é o quê? É um castigo, pensar é um martírio. Na geração da era digital, 1 hora para pensar é uma eternidade, é uma tortura, mas 5 ou 4 horas para as redes sociais é muito pouco. 1 hora de Bíblia e 1 hora de oração é muito, mas para jogar ou assistir filmes e séries é muito pouco. A nossa marca, infelizmente, tem sido a da superficialidade. Vídeos curtos, mensagens rápidas, não profundas, de modo que nós não conseguimos mais parar para pensar e ter prazer em meditar, em refletir e contemplar coisas. Paulo fala para nós pensarmos e pensarmos nas coisas celestiais. Nós não vamos conseguir pensar nas coisas celestiais se nós não estamos nem conseguindo parar para pensar. É um exercício, temos que pensar. Existe um livro chamado O Cristão no Monte, de Thomas Watson, um puritano, onde ele fala que o cristão tem o dever de pensar nas coisas do alto. Ele fala que o cristão tem o dever de meditar. Ele fala que não é
um dever arbitrário, não é algo opcional, mas é algo imposto a nós. Assim como Deus falou lá para Josué que ele meditasse na lei de dia e de noite, isso também se aplica a nós e nós temos que meditar na lei do Senhor. Temos que meditar nas Escrituras. E aí que entra a questão, meditar nas Escrituras, contemplar as coisas de Deus, é para nós um deleite ou é para nós um castigo? Thomas Watson começa o seu livro com a seguinte frase: a graça gera deleite e o deleite gera meditação. Para ele, a meditação, contemplar as belezas de Deus nas Escrituras, tudo isso deveria ser um deleite e não um castigo. É John Piper também que fala sobre isso no seu livro Em Busca de Deus, a plenitude da alegria cristã. Ele vai dizer que todo ser humano busca prazer. O problema é que ele busca em fontes erradas. Mas o cristão, ele tem que encontrar verdadeira alegria e prazer nas coisas de Deus. E aqui que nós encontramos uma questão importante, porque muitas das vezes as coisas de Deus parecem uma obrigação e não um prazer do nosso coração. E é nessa tecla que o John Piper bate e diz que não deve ser uma obrigação, deve ser um prazer. Por que está sendo uma obrigação e não um prazer? Porque nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor. Ou nós não conhecemos tão bem quanto poderíamos conhecer. Porque se nós enxergarmos a Cristo nitidamente, vermos sua beleza, sua grandeza, vemos como Ele é bom, é inevitável o prazer e o deleite nele. Por isso, a notícia boa é que não é que as coisas de Deus são chatas. Somos nós que não aprendemos a ter prazer nele. Somos nós que não aprendemos a ter prazer nas Escrituras. Somos nós que não aprendemos a ter prazer em ajoelharmos e orarmos por horas ao nosso Senhor. A culpa é nossa. Nós que não vemos beleza em Deus, não quer dizer que Ele não é belo. Somos nós que estamos nos tornando cegos cada vez mais. John Piper vai dizer que Deus não é uma figura frustrada, irritadiça e quer que as pessoas deixem Ele em paz. Muito pelo contrário, a figura de Deus é o quê? É um pai que está tão cheio de alegria que ele transborda essa alegria para aqueles que estão sedentos. A alegria para ser derramada no seu coração e no meu coração diante de Deus. Há prazer para ser derramado no seu coração diante das Sagradas Escrituras. Há prazer para ser derramado no seu coração diante da obediência e do temor do Senhor. E é um prazer verdadeiro, é uma alegria verdadeira, e não a alegria e o prazer momentâneo que o pecado pode te dar. Quando nós amamos algo, inevitavelmente nós queremos passar tempo admirando e contemplando aquilo que nós amamos. Mas quando se trata das coisas de Deus, muitas das vezes parece que aí sim a teoria e a prática se divorciam, porque parece que amamos a Deus apenas na teoria. E amar alguém apenas na teoria não é amar de verdade. Se você diz que ama alguém, mas na prática não quer passar tempo com essa pessoa, a verdade é que você não a ama. Mas o curioso é que muitas pessoas continuam dizendo que amam a Deus, mas na prática não querem passar tempo com Ele. Pensar nas coisas do alto deve gerar em nosso coração um deleite, um prazer, e não um castigo. Se te dissessem no meio do seu dia, no meio da sua semana, para você largar tudo, olha, para tudo que você está fazendo, larga o celular, larga a Netflix, larga a televisão, larga aí os seus amigos um pouco, senta aí durante 1, 2 horas, vai ler a Bíblia, vai orar, vai meditar nas coisas de Deus. Isso soaria para você como um castigo ou como uma boa notícia? Isso iria soar para você igual naquele programa antigo, Super Nani, né, que tinha o cantinho do pensamento.
né? Que era onde a criança ficava de castigo. Acho que talvez aí que as pessoas não gostam de pensar, porque o canto do castigo era chamado de cantinho do pensamento. E aí, o que isso significa para nós? É castigo ou é deleite? E aí, como eu falei, se é um castigo, é porque ainda não conhecemos a Deus verdadeiramente. Não conhecemos a Deus o tanto como poderíamos conhecer, porque nele há abundância de alegria. Nele há delícias perpetuamente. Lembre-se que conhecer a Cristo nos leva a agir corretamente. Conhecer a Cristo levou Inácio de Antioquia e Policarpo a não negarem a sua fé e morrerem. Como que, conhecendo a Deus, nós não vamos, no mínimo, ter o prazer de pensar nas coisas de Deus e ter prazer em pensar nas coisas que são do alto? Não tem como você simplesmente acordar um dia e dizer: eu vou ter prazer aqui nessa prática, eu vou ter prazer agora em ler a Bíblia, eu vou ter prazer agora em orar. Não, você tem que conhecer quem é que você está buscando. Você tem que conhecer a quem você está se prostrando. Porque se você não conhecê-lo, esse prazer, esse deleite não vai ser gerado na sua vida. Porque quando você conhece a Cristo, aí sim você pode ter deleite nele, você pode agir corretamente. Nós percebemos desse modo que é a vida de intimidade com Deus que resolve esse problema em nossas vidas. Nós estamos, aliás, já no meio do ano, na metade do ano. E uma das coisas que nós sempre temos relembrado lá no nosso PG de jovens é daquilo que o pastor falou no início do ano, que era sobre não deixarmos passar um dia sem lermos a palavra e orarmos ao Senhor. Não passarmos um dia sem buscar. Temos lembrado disso constantemente, porque em todos os nossos estudos, praticamente, a gente tem chegado a uma conclusão. A resposta para esse problema é a vida diária com Deus. É a busca diária de oração, de consagração ao Senhor. E aqui nós vemos que não é diferente. O deleite, o prazer nas coisas de Deus vai ser gerado à medida que nós buscamos intimidade com Ele. Temos que buscar essa intimidade, temos que buscá-lo todos os dias. Mas eu quero te dar ainda um motivo muito maior para fazer isso e a gente encerra. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Está aí pertinho de Colossenses. Diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Só isso. Ele sempre apontou para o alto, mas num determinado momento, ele abriu mão da sua glória, da sua beleza, da sua majestade lá do alto e veio aqui para a terra. Alguém, por um momento, abriu mão de todo o prazer que tinha na glória com o Pai e se esvaziou de si mesmo para que nós hoje pudéssemos ter prazer nele. Aqui a gente vê que Cristo esvaziou-se da sua glória, assumiu forma de servo. Cristo abriu mão de sua glória, despiu-se e tomou forma humana, habitando entre nós. Quanto prazer Cristo abriu mão para que nós hoje pudéssemos ter prazer em buscar a Deus. Ele abriu mão do prazer de sua glória para, nessa carne, sentir dor, fome, frio, humilhação e, por fim, a crucificação. Quanto prazer e comunhão ele tinha com o Pai e que ele teve que abrir mão naquele breve momento em que ele exclamou: Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento, Jesus abriu mão de todo o prazer que ele tinha em sua comunhão com o Pai, para que hoje nós pudéssemos ter esse prazer eternamente. Cristo foi quem propiciou para nós
Cristo é quem nos possibilita ter esse prazer em Deus, ter essa intimidade com Deus, através do seu sangue derramado na cruz. Então, um alto preço foi pago para que hoje você possa usufruir dessa graça. Um alto preço foi pago para que hoje você possa ter deleite e prazer em Deus. E aí eu repito com vocês e comigo a mesma palavra que Paulo disse à igreja de Corinto: não receba a graça de Deus em vão. Você recebeu essa bênção, você recebeu esse milagre. E agora, você não pode recebê-lo em vão. Abrace ele com todas as suas forças. Veja como que nisso reside a maravilhosa graça de Deus. Porque em Cristo foi derramada a ira de Deus para que em nós fosse derramada a graça dele. Ele foi o recipiente da ira de Deus para que nós pudéssemos receber a graça e o amor. Quando nós conhecemos essa verdade de todo o nosso coração, nós temos prazer em buscá-lo e temos prazer em servi-lo. A ironia é que, por muitas das vezes, parece que buscar a Deus é um castigo, mas, na verdade, quem sofreu o castigo foi Cristo na cruz, para que nós pudéssemos ter o prazer de buscá-lo. No início do culto, nós lemos as perguntas do Catecismo de Westminster, e a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim supremo do homem? Qual é o fim do homem? Algo nesse sentido. E a resposta é: o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter prazer em Deus. Meus irmãos, Deus fez tudo por nós para que nosso coração possa se deleitar nele. Então, não aceite ver uma vida cristã arrastada, como se vir à igreja todo domingo fosse uma obrigação, questão de tradição ou algo do tipo. Não. Cristo tem prazer para derramar no nosso coração na presença dele. Por isso vamos buscar. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por tua palavra, porque ela é pura e verdadeira, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa com fome. O Senhor nos alimenta através da tua palavra. O Senhor derrama sobre as nossas vidas aquilo que nós precisamos, Senhor, como um bom pai que sempre sabe aquilo que os seus filhos precisam, Pai. E o Senhor sabe. O Senhor sabe que nós precisávamos dessa palavra hoje. O Senhor sabe da necessidade do nosso coração e nós queremos te agradecer, Pai, por o Senhor ser tão bom conosco, Pai. Por o Senhor ter enviado o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que nos possibilitou buscarmos ao Senhor, que nos possibilitou termos hoje intimidade contigo, Pai. Que teu Santo Espírito possa falar melhor os nossos corações, Senhor, para que a gente entenda que a gente tem que ter prazer em Ti. Que a gente tem que ter prazer em acordar pela manhã e ver que o dia maravilhoso que está à nossa frente foi feito por Ti e nós só temos que Te agradecer, Pai. Porque tudo que está em nossa volta é um milagre que sai diretamente das Tuas mãos, porque Tu não apenas criou o mundo, mas como o Senhor continua sustentando o mundo e o nosso mundo pelas Suas mãos a cada segundo que passa. Nós queremos Te agradecer por a Sua infinita graça e amor, Pai. E nós queremos Te dizer, Deus, que nós temos prazer em Ti, Deus. Nós temos prazer nas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.